Hoje a gente inicia a leitura da mensagem à igreja em Filadélfia, tá bom? Mas antes de começar, deixa eu fazer uma revisãozinha rápida, só de alguns conceitos. Você lembra que cada igreja, ou a igreja de cada cidade, Jesus se apresenta de uma forma diferente. Vocês lembram disso? Para cada igreja ele vai se apresentar de uma forma, e a forma que ele se apresenta normalmente tem a ver com a igreja, tem a ver com a mensagem já que ele quer passar para a igreja. Vou dar um exemplo. Em Éfeso, como Cristo se apresenta? Olha só, preste atenção. Aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Então quando ele vai falar para Éfeso, é assim: eu sou aquele que conservo, tem autoridade sobre a igreja, né, sobre os ministros. Ele se apresenta assim. Quando ele vai falar com Esmirna, como ele se apresenta? Eu sou o primeiro e o último, quem esteve morto e tornou a viver. Olha só, essa forma dele se apresentar já tem a ver com aquilo que ele vai falar com aquela igreja local. Então isso é importante para a gente entender, né? Igual no vídeo que a gente ouviu hoje, que Apocalipse não é só futurista. Ele tem uma mensagem histórica e uma mensagem para as igrejas receptoras do livro, da carta. Então a identificação de Jesus é muito interessante. Nós vimos em Pérgamo: eu sou aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Quem lembra por quê? Quem que morava lá em Pérgamo? Vocês vão lembrar? Fica distante, né? Muito tempo sem ler. Lembra, Maurício, alguma coisa? Tinha um comandante do Império Romano representando a justiça na região, que tinha a espada romana para execução, e esse homem morava em Pérgamo, e Jesus fala: não, quem tem a espada sou eu. Ele se apresenta: sou eu que tenho a espada afiada de 2 gumes, o juízo verdadeiro está na minha boca, não está na mão do Império Romano. Olha que interessante, essas apresentações elas são fortes desde o início, né? E nós vimos que Jesus traz o que? Repreensões e elogios, né? Duas não tem repreensão nenhuma, e 2 não tem elogio nenhum, né? Nós vimos isso também, e a partir disso tem promessas, tem a repreensão, né? Então não temos como revisar tudo. Eu coloquei no grupo, quem quiser ver os detalhes você pode ler lá, tá bom? Então a partir disso a gente começa a leitura, mas antes, como eu tenho feito, nós vamos entender um pouquinho da cidade de Filadélfia. Vamos ler algumas coisas da cidade. Eu vou ler, vocês vão prestar atenção, e eu vou comentando assim, do jeito que a gente fez. Essa mensagem de Jesus a Filadélfia também não tem repreensão. A outra que não teve repreensão foi a igreja de Esmirna. Esmirna não teve repreensão nenhuma. Jesus elogia as obras de Esmirna. E aqui em Filadélfia não há repreensão também. Há só um elogio e um incentivo a continuar fazendo o que é correto. Então a gente vai ver uma igreja também, naquilo que Jesus pontuou, exemplar. E é interessante, por quê? Porque normalmente, presta atenção no que eu estou falando, são as igrejas que hoje, na nossa sociedade, falaríamos que são as igrejas que menos teve sucesso. Esmirna era pobre, pequenininha, foi uma das únicas igrejas que não teve repreensão, pela forma que eles viviam a fidelidade deles com Cristo. Esmirna também não há aquelas coisas, tem diversos problemas, nós vamos ver. E a igreja mais preponderante na sociedade, rica, que tinha influência, é a que mais tem repreensão, é a Laodiceia, é a última. Então isso é o que tem que chamar a nossa atenção, cuidado. Porque lembra que essas mensagens são para 7 igrejas,
mas que representam toda a igreja de Cristo que viria depois. Nós temos igrejas como Esmirna, como Filadélfia, nós temos igrejas como Tiatira, nós temos igreja como Laodiceia, e nós temos que fazer uma autoavaliação para ver como nós estamos, que tipo de igreja que nós somos. Aquilo que Jesus está elogiando em nós é aquilo que Ele repreende em nós. É uma autoavaliação que a gente faz. Mas vamos voltar então para algumas informações da cidade de Esmirna. Preste atenção, é uma leitura que eu faço, é muita informação, eu não tenho como guardar às vezes tudo. Eu vou lendo e explicando algumas coisas. Esmirna se localizava na mais importante rodovia postal romana. Perdão, Filadélfia. Eu falei Esmirna? Filadélfia. Se localizava na mais importante rodovia postal romana, que começava em Troade e passava por Pérgamo, Sardes e então chegava a Filadélfia a leste. Então tá, não entendi nada aí. Entende o seguinte, é um trajeto importante. Ela está num trajeto postal, um trajeto de uma rota importante da época do Império Romano na região da Ásia. Ponto. Portanto, a cidade, se ela está num trajeto importante, José, né, o pessoal aí que trabalha, se eu estou num lugar logístico importante, o que é fácil acontecer ali? Comércio. Não é? Você tem um entroncamento, onde sai facilidade de caminhão, para você levar, escoar produto de um lugar, trazer para outro. Você tem um lugar importante, que é onde passa comércio com facilidade. Filadélfia tinha então ali, por questões de rota, essa característica. Sendo chamada então de o portal para o leste. Então quem queria ir para o leste, na época, naquela região, passava por causa da rota importante por Filadélfia, né? E estrategicamente localizada também por rotas militares e comerciais. O solo de Filadélfia era vulcânico, era extremamente fértil e ideal para a plantação de uva. Só se for lá na região lá da Ásia, não sei se ainda tem porque algumas igrejas mantêm o nome, a maioria não tem mais o nome lá. Se você der um Google Maps, se você escrever, você vai achar todas as que ainda existem com o mesmo nome. Na verdade todas existem, com outro nome, a região, né, existe, mas às vezes não é o mesmo nome que está mais na Bíblia, tá? Então tem que ver se qual guarda ali, eu não lembro. Eu vi algumas que guardaram, mas eu não vou lembrar agora. Então, um solo bom para a plantação de uva, solo vulcânico ali. Consequentemente, também era uma cidade, então, próspera e agrícola. Então, existia uma certa prosperidade agrícola, comercial, solo fértil, rota de comércio. Então, nesse sentido, uma cidade que era amparada comercialmente. Ela foi fundada em mais ou menos 200 a.C., 189, por um rei que o nome do irmão dele era Filadelfo. Então a cidade ganha o nome desse irmão, né, que conjuntamente funda a cidade, que vem então em homenagem a Filadelfo, né, que então vem Filadélfia, que na verdade Filadélfia é o que? Amor fraterno, filos, né? Então que é amor. Então ela vem dessa palavrinha de um amor fraternal. Então é justamente dessa característica aí, desse nome aí, desse rei na época, ela surge nisso aí. Ele deu seu nome à cidade, que se tornou tão famosa como a cidade do amor fraterno, e ela se orgulhava das origens dela, né? Agora, uma situação importante na cidade, isso aqui preste bastante atenção, porque tem a ver agora com o texto. Olha que interessante. Tinha um problema na região de Filadélfia. Terremoto que abalava as estruturas da cidade, das muralhas da cidade. Então isso era significativo para Filadélfia, era um problema muito sério. Eu vou ler aqui. Um problema que a cidade apresentava era a sua localização numa região propensa a terremotos. Embora os vulcões ativos fertilizassem o solo,
os terremotos tornavam difícil a vida ali. O terremoto que devastou Sardes mesmo, tá? Lembra que eu falei que Sardes também teve terremoto? Em 17 depois de Cristo, fez o mesmo com Filadélfia. E, ao que tudo indica, houve abalos posteriores por algum tempo, que levou grande parte da população a viver fora da cidade, trabalhar na agricultura, né? É uma fuga ali para os campos, né? Onde não tem prédio, não tem estrutura para cair, então há uma fuga para a sobrevivência. Embora Sardes tenha sido mais afetada, Filadélfia ficava mais próxima do epicentro dos terremotos e sofreu os efeitos durante um período mais longo. Escritores antigos ali, como Estrabo, se refere aos muros da cidade como constantemente rachados. As pessoas viviam em construções inseguras, preste atenção, muro rachado, insegurança. Perceba esses nomes, porque Jesus vai trabalhar isso ali com eles. Imagina você morar numa cidade o tempo inteiro, você está inseguro por causa de terremoto, pode cair o lugar na tua cabeça. Há uma sensação de insegurança pelas estruturas, pelas colunas dos lugares que eram, na época, as construções tinham colunas, naquele estilo greco-romano de construção. Então imagine, um lugar desse. Por que eu estou enfatizando? Porque Jesus vai citar segurança, coluna, tudo que eles viviam diante dos terremotos. Isso, você percebe como Jesus usa as questões do dia a dia para falar com a gente? E fazia isso com as igrejas. Então não pode ser futurista, ele estava usando exatamente contexto histórico, econômico, estruturas físicas para falar com aquela igreja. Quando a gente interpreta isso, a gente entende a mensagem para nós, que é o que a gente faz, que nós chamamos na teologia de ponte hermenêutica. A hermenêutica é a arte da interpretação. A ponte é quando eu pego aquilo que eu interpretei e aplico e contextualizo agora para os nossos dias. Eu faço uma ponte hermenêutica, uma ponte de interpretação, né? Como resultado, já li aqui, um incidente negativo ocorreu sob o reinado de Domiciano, provavelmente para incentivar cultivo de cereais. Eu não vou ler, mas eu vou contar. Esse cara aqui queria incentivar, esse rei aqui, né, esse Domiciano, imperador do Império Romano, ele dá uma ordem na região ali, que ele queria incentivar, ele tinha interesse com o comércio de cereais, para o Império. E ele queria que a região da Ásia e Filadélfia entrasse no ramo de cereais. Aí, para que ele fez? Como todo bom imperador, não consulta ninguém. Põe a lei de cima para baixo, se vira aí, não estou nem aí, o que vai acontecer com vocês. Ele corta a produção das vinhas, da vinícola, que era o forte por causa do solo. Ele manda destruir, ele publica ali mesmo, um édito do imperador, e manda cortar toda a vinha, toda a plantação dele de ser destruídas, para que os cereais começassem a ser produzidos. A hora que planta cereal num solo vulcânico, não nasce. A cidade perde a agricultura de vinho, que era o forte deles, e não nasce os cereais plantados. Eles entram num período de pobreza, dificuldade, isso por causa do tal do Domiciano. Então a cidade tem terremoto, agora um problema econômico, enfrentando mais ou menos ali em 92 a 95 depois de Cristo ali. Lembrando que o livro está sendo escrito mais ou menos ali o que? 95, né, antes de 100 depois de Cristo, Apocalipse está sendo escrito, tá? De 90, alguns falam 90, 95, tem uma margem ali de erro de data, né? Por que você fala? Não, é depois de Cristo mesmo, é certinho, datação certinho. Apocalipse sim, e o Domiciano também, 92 depois de Cristo, é na nossa era, depois de Cristo. E a Apocalipse é escrito também, né, é antes de 100 depois de Cristo, 90, 95, até 99 no máximo, depende muito de alguns pessoal que pega a cronologia, você não vai ter uma exatidão de data, mas está entre 90 a 100 ali, depois de Cristo, a escrita de Apocalipse, tá bom?
Então isso prejudica a economia, estamos vendo aí. Além dos terremotos, estamos vendo essa questão econômica. Então, a cidade provavelmente foi evangelizada, outro dado interessante, por discípulos de Paulo. Tá? Um dado interessante histórico ali. Como provavelmente as outras 6 cidades da Ásia, né, desses capítulos aí. Ainda que não tenha certeza, mas as pessoas que estudam, diante daquilo que Paulo fez na região, da andança dele aqui na região, e discípulos que ele deixou, há uma grande probabilidade dos discípulos de Paulo terem evangelizado essas igrejas de Apocalipse, tá bom? Tem um teólogo que menciona uma carta de Inácio. Inácio é um homem que viveu bem próximo dos apóstolos, um pouquinho depois dos 100 depois de Cristo. Ele chama Inácio de Antioquia. Ele escreve uma carta lá em 110 depois de Cristo, menciona uma carta para a igreja de Filadélfia, algum tempo depois de sua visita, indicando que ela possuía uma organização monárquica, de presbíteros, diáconos, sob a supervisão de um bispo, e que havia certa influência judaizante na comunidade. Então esses são os dados interessantes da cidade. Então uma cidade evangelizada provavelmente pelos discípulos de Paulo, uma cidade que tinha uma igreja de governo eclesiástico montado, com presbíteros, diáconos, um bispo, que é o que a gente chama hoje de pastor, né? Que é o pastor ali da igreja, em cima, inclusive pastoreando os presbíteros, os diáconos, né? Agora, tinha uma comunidade judaica. Isso também é importante, porque o texto também vai citar a respeito disso. Tudo isso que eu falei, vou postar lá no grupo para quem precisar rever para a semana que vem. Vamos começar a leitura, versículo 7. E a gente retorna para mais informação minha aqui. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas coisas diz o santo. Olha como agora Jesus se apresenta para Filadélfia. Ele é o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Certo? Ele se apresenta agora de uma forma que ele não tinha se apresentado antes. Eu sou o santo, o verdadeiro. Eu sou aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Vamos parar aqui já e vamos ver algumas questões relacionadas a isso. Como em todas as outras cartas ou mensagens, ela é enviada a quem? Ao anjo da igreja, lembra? A gente já viu, né? Pode ser um anjo mesmo, pode ser o pastor da igreja, né? O responsável, pode ser os dois, né? Então a gente viu que tem essa discussão, mas existe alguém representando ali, recebendo essa mensagem para toda a igreja, tá bom? Enviado ao anjo da igreja para acrescentar ênfase escatológica à sua mensagem, para ela lembrar que seus membros, a seriedade dessas questões. Filadélfia e Esmirna são as únicas igrejas que não receberam repreensão. E é interessante que ambas, preste atenção, ambas, as duas, Esmirna e Filadélfia, estavam sob forte ameaça de uma presença judaica poderosa que estava incomodando a igreja, judaizantes, as duas. Isso é interessante. Portanto, os nomes de Cristo escolhidos aqui refletem tal situação e reasseguram aos cristãos ameaçados de Filadélfia que o Messias está de fato do lado deles, não do lado da sinagoga de Satanás, que são esses judeus que estavam atormentando a igreja de Filadélfia, provavelmente do jeito que atormentaram a igreja lá em Atos. Quem está lendo Atos comigo no domingo de manhã, lembra disso, né? Então você lembra que eu falei? Não solucionou o negócio, continuou ainda, ó. Gente querendo circuncidar gentio, fazendo o gentio guardar cultura judaica, guardar os costumes mosaicos. Então isso aí ainda, até hoje tem gente fazendo isso. Então esses judaizantes são considerados por Deus aqui sinagogas de Satanás. É forte o termo, né? E a gente vai ver isso aí durante a leitura.
Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Os dois primeiros títulos aí, santo e verdadeiro, né? Preste atenção, são usados para descrever Deus Pai em Apocalipse 6:10. Olha só, eu vou ler aqui Apocalipse 6:10. Clamaram com voz forte, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Forte esse texto, né? Nós vamos estudar lá ele mais para frente. Aqui eles estão orando e chamando santo e verdadeiro Deus Pai. Agora Jesus está dizendo que Ele é o santo e o verdadeiro. E agora? Os dois são Deus. Nós temos que lembrar que essas coisas estão afirmando a divindade de Jesus, que tem a mesma essência divina do Pai. Esses textos de Apocalipse, eles imediatamente, eles acabam com a heresia das pessoas que querem negar a Trindade, ou negar a divindade de Cristo, porque eles justamente colocam Jesus no patamar de Deus. O único que poderia ser chamado o santo e verdadeiro era Deus, e Jesus é chamado aqui. Então essas questões são importantes. Esses títulos são títulos somente dados a Deus no Antigo Testamento, a Yahvé, ao Pai, ao Deus Criador. Ninguém mais podia ter esses títulos. E aqui em Apocalipse, Jesus é colocado no mesmo patamar do Yahvé do Antigo Testamento. Isso está entendido, gente? Está tranquilo? Ok. E o que tem a chave de Davi? Vamos lá, essa expressão também está lá no Antigo Testamento. Tá, vocês estão percebendo que nós estamos lá no último livro da Bíblia, e um monte de coisa que está sendo falada lá, está sendo buscada lá no Antigo Testamento? Isso é importantíssimo, porque para eu entender o Novo Testamento, eu preciso entender o Antigo. Eu preciso entender que há uma continuidade de significado, que há um cumprimento, que não existe interrupção no plano principal, mas no método de Deus implantar as coisas que Ele fala aqui implantar. Existe uma troca de aliança, mas não a vontade de Deus permanece sempre a mesma. Isso é importantíssimo a gente entender. E Apocalipse faz essas alusões o tempo inteiro. Esse termo chave de Davi está lá em Isaías, profeta Isaías. Olha o que diz em Isaías 22:22. Porei sobre o ombro dele, de um homem chamado Eliaquim, a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Não está falando de Jesus aqui, está falando de Eliaquim. Fechará e ninguém abrirá. Mas peraí, o que está acontecendo? Lá no Antigo Testamento existia um homem chamado Eliaquim, que Deus promete a ele a chave, de fato, literal, uma chave, que ele teria acesso ao palácio e à casa de Davi, aos tesouros de Davi. E só ele teria então a possibilidade de fechar e abrir, porque a autoridade Deus ia colocar sobre ele. Só que isso também é o que nós chamamos uma profecia messiânica. Tanto é que isso está se cumprindo agora onde? Lá em Jesus. O verdadeiro Eliaquim e a verdadeira autoridade de abrir a casa de Davi, que significa o reino de Deus, está na mão de Jesus. Só Ele pode abrir o reino para a gente entrar, e só Ele pode fechar. Se Ele fechar, ninguém abre. Se Ele abrir, ninguém fecha. Por isso que quando nós nascemos de novo, o reino de Deus se abre para nós. Não é isso que Jesus fala para Nicodemos? Como que eu faço para entrar no reino de Deus? Você não vai, você tem que nascer de novo.
quando Jesus dá a chave para Pedro: Pedro, eu vou te dar a chave, não é isso? Do reino dos céus. Eu já falei isso aqui. Quando Pedro usa a chave? Ou Pedro nunca usou aquela chave? Lógico que usou. Ele foi dado para ele, ó, tá a chave do reino dos céus. Quando que Pedro usa a chave? Quando ele pregou. Quando ele prega, ele põe 3.000 pessoas para dentro do reino de Deus. O evangelho é a chave. Quando ele usa a autoridade dizendo: Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo, que ressuscitou, quem crer nele será salvo, perdoado os pecados, e o povo fala: eu creio. Ele está usando uma chave que põe pessoas do reino de Deus. Entende que eu tô? Aí fica um monte, né, a gente místico, né? Também nós passamos por isso, mas um monte de gente doida querendo achar uma chave de Deus para abrir o céu, para cair carro novo no céu, na garagem, né? Ah, loucura. A chave que nós temos é a chave do evangelho. Quando você prega o evangelho, o reino de Deus se abre para pessoas entrarem. E quando é aberto, ninguém pode fechar. E quando é fechado, ninguém pode abrir. Só a chave dada a Jesus, que foi dada a Pedro e à igreja, para que pessoas acessem o reino de Deus. A expressão é proveniente de Isaías, em que o Senhor ordena que Eliaquim substitua Sebna como principal administrador da casa de Ezequias, e que seja dada a ele a chave da casa de Davi. No texto de Isaías, a chave indicava o acesso ao rei e ao seu palácio. Em certo sentido, ele trabalhou como um secretário de Estado, gente. É mais ou menos isso que Eliaquim foi, um secretário de Estado do rei. Essa passagem pode ter sido interpretada messianicamente por alguns grupos do judaísmo do primeiro século, e provavelmente é compreendida tipologicamente aqui também. Uma das primeiras aulas de Apocalipse eu expliquei o que era tipologia. Vocês lembram? Né? Um tipo é uma metáfora, um símbolo que aponta para algo futuro maior e que será cumprido de forma plena no antítipo, que é aquilo que o símbolo está apontando. Isso aqui é tipo do que iria acontecer com Cristo. A chave de Davi estava sobre você, Eliaquim. Você agora tem acesso à casa do rei, e na história de Israel. Mas quem é o tipo disso? Aonde isso se cumpre? Em Cristo. É Cristo que tem a chave do rei eterno, do universo e do rei. Ele é o portador da verdadeira chave da casa de Davi. Entende isso? Então, tipo e tipologia, tá bom? Eliaquim é um tipo do Cristo exaltado. Então ele é o tipo, Cristo é o antítipo. Ele é a concretização, né, da exaltação ali, que controla a chave do reino, em que ele concede as chaves a seus seguidores, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja que tem a chave do reino. Olha só, nesse contexto a expressão apresenta Jesus como o Messias davídico, né? O Messias como filho de Davi, que controla a entrada no reino de Deus, a nova Jerusalém. Nós vamos ver tudo isso em Apocalipse. Os judeus haviam provavelmente, presta atenção agora, esses judeus aí, sinagogas de Satanás, provavelmente tinham excluído, excomungado os cristãos de Filadélfia da sinagoga. Você está entendendo o que está acontecendo? O que os judeus estão falando? Vocês não vão se circuncidar? Vocês não fazem parte do reino de Deus. Eu vou excluir vocês, eu vou arriscar o nome de vocês da sinagoga. Vocês não podem mais frequentar a nossa sinagoga. O que Jesus está falando para Filadélfia? Não liga, porque quem tem a verdadeira chave que põe a vocês no reino sou eu, não são os judeus.
Está entendendo? É uma mensagem totalmente de conforto a eles. Imagine aqueles cristãos serem negligenciados pelos judeus, porque os judeus se achavam melhores que eles, aqueles que tinham acesso imediato ao reino e às promessas de Deus, e que eles tinham as promessas de Deus e não os outros gentios. Jesus vem e fala: não, Filadélfia, fique tranquilo, sou eu que tenho a chave. Eles não podem fechar o que eu estou abrindo, e eles não podem abrir o que eu posso. Está dentro totalmente do contexto da dificuldade de Filadélfia com os judeus que estavam menosprezando eles. Mas a expressão afirma sem erro que somente Cristo, e não esses judeus, tem tal autoridade. Somente Ele pode abrir e fechar as portas do reino eterno de Deus. Até aqui, está entendido? Vocês já entenderam por que Ele se apresenta? Santo, verdadeiro e aquele que tem a chave de Davi na mão. Ótimo. Aí ele fala o que no versículo 8? Jesus fala o que para Filadélfia? Lembra que aqui é a formulazinha do elogio, né? Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. De novo, fique tranquilo. Eu estou abrindo a porta para vocês. Os judeus não vão poder fechar. Fique em paz, Filadélfia, né? Sei que você tem pouca força. Olha que interessante, né? Filadélfia, eu sei que vocês estão com pouca força, mas você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eu vou ler inteiro, depois a gente vai voltando para comentar. Eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás. Então você percebe que tudo isso tem a ver com o problema que eles estão enfrentando com os judeus, que Jesus já rasga o verbo aqui e chama aqueles judeus de sinagogas de Satanás. Eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, destes que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até vocês, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo vocês. Há uma vindicação de justiça aqui, né? Fique em paz, eu estou vendo o que vocês estão passando. Vai chegar uma hora que eu vou fazer com que os judeus venham até vocês e reconheçam quem vocês são para mim. Eles vão reconhecer. Fique em paz. Não se turbe o vosso coração. Não fiquem amargurados, agredidos. Eu vou mudar a situação. Essas promessas são promessas escatológicas. Qual é o... A gente quer que Deus faça justiça agora, por causa do meu orgulho ferido, para que todo mundo veja aí que eu sou a pessoa de Deus. Jesus vai fazer isso, mas no âmbito escatológico. Vai chegar um momento aonde as injustiças, gente, elas vão ser levantadas. Obviamente que se houver injustiças contra nós, se formos injustiçados pelo nome de Cristo, obviamente isso vai ser vindicado, vai ser julgado. Só que o que a Bíblia fala? A vingança pertence a Deus. Então não mexa nisso. Deixa Deus trabalhar do jeito dele, na hora dele, e isso é uma questão escatológica. Tem muita coisa que nós oramos correta, pedindo para o tempo errado. Muita coisa, é aquela tensão que eu tenho ensinado vocês, o já e o ainda não. Tem coisas que nós podemos orar, só que entendendo que pode ser que Ele só me ouça no escatológico, no tempo escatológico, mas que a justiça será feita, né? Então essa é uma questão importante da gente saber. Nós estamos num tempo, pelo contrário, aí nós vamos ver
nós vamos ver na própria Apocalipse, nós vamos ver, que eles vão ser injustiçados o tempo inteiro, e Jesus não vai fazer nada, porque ali é tempo de sofrer, ali é tempo de ser injustiçado, de ser perseguido, até que Ele venha e estabeleça o reino e o justo julgamento sobre todas as coisas. Isso é importante, tá? Para a gente não confundir, né, os momentos que Deus vai responder coisas específicas nesse âmbito aí, né? Então, eis que farei que venham, prostrem-se aos seus pés e reconheça que eu amo vocês. Você guardou a minha palavra, a palavra da minha perseverança. Por isso também eu o guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Esse é um texto importante. Depois nós vamos ver o que é essa provação no mundo inteiro. Essa provação aconteceu na época de Filadélfia, porque está falando que Deus ia guardar Filadélfia, o pessoal de Filadélfia, uma provação que aconteceria no mundo inteiro. Tudo bem? Outros entendem que essa é a grande tribulação do Apocalipse, que vai falar mais para frente, que Filadélfia está só representando os cristãos que vão ser preservados durante essa provação. Então existem diversas interpretações. Outros acreditam que isso se cumpriu em Filadélfia, mas também vai se cumprir com a igreja na época da tribulação. Então você tem essas interpretações. Meu Deus, pastor, qual está certa? Meu irmão, ninguém sabe. Nós temos uma ânsia de ficar atrás dessas coisas que não tem resposta, que é desnecessário. O que está certo é, persevere na fé, isso é o que está certo. Se for passar pela tribulação, a promessa está aí. Eu vou guardar vocês da hora da provação. E aí existe uma discussão dos dispensacionalistas com os que não são. Esse guardar da hora é tirar antes da provação, ou é tirar e guardar em meio à provação? Isso é uma discussão de teólogos. Qual está certo? Não sei. Fique preparado para passar, é melhor. Não é melhor? Se prepare, meu irmão. Por quê? Porque se passar, você já estava esperando. Se não passar, meu Deus, é uma surpresa agradável. Agora tem tanta gente, não, eu não vou, tem tanto medo de passar pela aprovação, aí vem a aprovação, e aí? Meu irmão, a mensagem é, seja fiel em meio à aprovação, é o tempo inteiro, em nenhum momento ele está falando que não vai ter. É o tempo inteiro, vai passar por tribulação, agora na hora da aprovação eu vou cuidar de vocês. E eu acredito muito que eu não acredito, eu particularmente, aqui abrindo, eu não acredito que nós vamos ser arrebatados antes da aprovação. A aprovação vai acontecer. O que eu acredito é o jeito que Deus fez, porque tudo isso está ligado com o Antigo Testamento. Do mesmo jeito que Deus mandou as pragas no Egito, mas poupa Israel, Deus vai fazer com a gente. Ele vai mandar a ira, que nós vamos ver as trombetas, as taças, Ele vai mandar, mas a ira e a justiça dele não vai afetar a igreja dele, o povo dele. Ele vai preservar em meio à provação. O que a igreja vai sofrer é a ira do dragão, que aí nós vamos ver que existe diferença. Existe uma ira do dragão que assola a igreja por um tempo, e existe a ira de Deus como justiça. A ira de Deus, Deus não vai trazer a ira dele sobre a igreja dele, mas o dragão perseguirá a igreja. E nós vamos ver, é muito difícil, porque é o que eu falo, é muito figurado, né? Você não vai ver um dragão soltando fogo e matando crente. Está entendendo? Né? O povo tem umas imaginação. Gente, isso é um livro de imaginação profética. Imaginação profética. Os judeus estavam acostumados a essa literatura. Foi o que eu falei logo no começo da nossa leitura. Sabe aquele filmezinho Vou dar um exemplo aqui. Aquele filme
Bela e a Fera, isso, Bela e a Fera, é isso? Tá, eu assisti o desenho, não sei se você assistiu, que a fera era uma fera mesmo, né? E ela é uma moça belíssima, de caráter, de beleza física, não tem? Bela e a Fera. Isso aí é literatura apocalíptica. É assim que os judeus faziam a literatura apocalíptica. Por quê? Não, vou te explicar por quê. Porque aquela fera representava o homem bruto, sem educação, né, um ogro de verdade, um cara, né, que não tinha, né, nenhum tato com outro ser humano, era uma besta. Você não vai encontrar nenhum homem assim daquele jeito, mas você vai encontrar um monte assim do jeito que eu falei. Aquilo é um tipo de homem que existia, é uma crítica que está sendo feita com linguagem poética. Aí aquela moça, com a sua sabedoria, a sua beleza, a sua sensibilidade, ela encontra a beleza na fera, no interior dela, e ela faz com que aquilo que é bom nele, que ninguém vê, cresça e modifique o seu estereótipo. Isso é literatura apocalíptica, simbólica. E a besta saiu do mar. Você não vai ver nenhum animal saindo do mar. E a besta saiu da terra com chifre. Não vai ter, aquilo ali são reinos, é o poderio romano, é os poderes que virão ainda para perseguir a igreja. Você está entendendo? A gente fica com umas loucuras na cabeça, coisa que nenhum judeu ia interpretar assim, nenhum leitor das 7 igrejas vai interpretar assim, mas o povo de hoje quer ficar interpretando essas coisas assim. Vou encerrar aqui, por causa do horário. A semana que vem a gente lê de novo e eu faço os tópicos, mas eu continuando isso, porque isso é importante que eu estou falando. É igual, nós vamos ver isso aqui também, é igual a marca da besta. Você sabe qual que é a marca mais importante em Apocalipse? É a marca de Deus. Deus fala que Ele vai marcar os seus. Você já ficou procurando? Cadê a marca de Deus? Cadê a marca de Deus? Eu tenho a marca de Deus, eu não tenho a marca. Não vê ninguém pirado com a marca de Deus. E a marca mais importante, porque Deus te marcou, a besta não vai te marcar. Porque a marca não é física, pelo amor de Deus. Você já caçou a marca de Deus na testa? Caçou a marca de Deus na tua mão? Ele fala que vai te marcar, nós vamos ler isso, na testa. A gente fica caçando a marca da besta. Meu irmão, eu sou marcado pelo Cristo, pelo sangue do Cordeiro. Eu sou dele, eu pertenço a ele, ele me marcou. Fica caçando coisas que não existem. Pastor, mas não pode existir sinalizações físicas? Pode, meu irmão. É óbvio, do jeito que eu sou marcado por Deus, o que vai acontecer? As minhas atitudes, as minhas ações, as coisas que eu mexo, vai começar a mostrar essa marca. Uma pessoa que está sendo marcada pela besta, é óbvio que ela vai começar a produzir coisas no caráter da besta. E vai surgir situações que a gente vai falar, poxa, isso aí parece a marca da besta. Mas a marca da besta, na testa, quer dizer nos pensamentos, na mente, na mão. A mão era símbolo de obras. A Bíblia fala, e a mão de Deus fez isso. Deus não tem mão. Deus é espírito, não tem mão. Porque a mão de Deus foi vista, as obras de Deus, o que Ele faz. Deus vai marcar, a besta vai marcar a mentalidade, as ideologias, o que o mundo pensa, como ela vê o mundo, como ela vê o Evangelho, vai marcar a mentalidade, vai marcar as obras das pessoas. Elas vão ser escravos da influência desse ser maligno. Essa é a marca da besta. Está todo mundo já com um monte de gente marcado. A questão é que, óbvio que vai, segundo Apocalipse, ter momentos que essas coisas, elas vão ser mais fortes, elas vão ser significativas, elas vão marcar a história de uma forma diferenciada.
Mas essas coisas já estão acontecendo. É o que nós estávamos falando. O anticristo vai vir, mas já tem um monte de anticristos. João fala isso. Os anticristos já estão aí, preparando aquele maior que vai representar. Mas o que está acontecendo? O espírito do anticristo já está atuando desde a época de João, que escreveu isso na carta dele. Gente, nós estamos lidando com literatura simbólica, apocalíptica. Se você não está entendendo o que eu estou falando, você vai precisar ler livros. Eu li livros. John Collins é um estudioso só de literatura apocalíptica judaica. Para eles entenderem como os livros de Daniel foram. Daniel tem literatura apocalíptica. Isaías tem textos de literatura apocalíptica. Você viu lá, nós estamos numa leitura, fala que Jesus vai destruir um monstro do mar. Essa semana, se eu não me engano, teve uma leitura assim. É linguagem apocalíptica. Deus, Yahvé, né, no Antigo Testamento, vai destruir o monstro marítimo lá. O que acontece? Literatura apocalíptica, o judeu estava acostumado com essa linguagem. Ele não vai ficar caçando agora qual é o monstro que Deus vai matar. Em que mar? Não funciona assim, pelo amor de Deus. As bestas de Daniel, o próprio Daniel explica, são reinos, são reinos, são reis, são governos humanos, que eles são tão desumanos, que na literatura apocalíptica, eles são representados como bestiais, como animais, porque eles são desumanos, desfigurados, injustos, opressores, devoradores do ser humano. Eles são bestas, animais, eles são representados como animais, mas é gente. Hitler, por exemplo, pode ser representado como uma besta, um animal, um governo desumano que destruiu centenas de seres humanos. Entende o que eu estou falando? Gente, é literatura apocalíptica, pelo amor de Deus, não caia na piração de gente que eu estou vendo aí, você vai cair num negócio todo errado. Vamos ler aqui o texto e entender o que isso é para nós hoje. Semana que vem a gente volta à leitura de Filadélfia, e com os destaques que eu preciso fazer ainda sobre essa igreja, tá bom? Vamos orar, agradecer a Deus por mais um dia, nosso retorno, né, à nossa escola bíblica. Vamos incentivar os nossos irmãos aí a participar, né, José? Tentar chamar mais gente, né, para estudar a Bíblia, para não cair nesses erros desnecessários, gente. Você está falando sério, José? Eu preciso contar, tá vendo? É crente. Tem um crente que não vai no mar porque tem medo de encontrar a besta que vai sair do mar. Meu irmão, é umas loucura, é uma besta, né? Então isso é terrível, é uma ingenuidade, é uma falta de consciência de leitura bíblica profunda, é uma falta de conhecer literatura bíblica, gênero literário. Eu já falei, vamos lá. Poesia, eu citei na domingo de manhã, poesia, se eu escrever, lá em Salmos tem esse tipo de coisa, se eu escrever aqui hoje, gente, eu estava, vamos lá, fui pedalar hoje, estava pedalando no meio do mato, e eu ouvi o som da mata falando comigo, eu estou escrevendo uma poesia, você não vai sair lá, pastor, né, que a mata falou com você? Ninguém vai falar isso. Porque todo mundo sabe que é um gênero literário, que eu tenho algumas aprovações, liberdades poéticas, no gênero poesia. Eu não posso fazer isso numa narrativa, no informe de jornal, porque aí o informante lá está ficando louco, está ouvindo vozes lá na floresta, porque ali é a linguagem literal. A poesia não. Nós temos que entender que os salmos são poéticos. Os salmos falam que os montes cantarão, baterão palmas. Irmão, não vai ter monte cantando. É linguagem poética figurada. Pelo amor de Deus, tem que cair a nossa ficha para a realidade
né, do texto das literaturas que nós temos na Bíblia. Tem literatura de sabedoria, como lemos Provérbios. Provérbios não é promessa. Tem gente que pega na caixinha de promessa, lê um provérbio e acha que aquilo é uma promessa para ela. Meu irmão, é um absurdo, um desconhecimento bíblico profundo. Por isso nós temos que estar aqui estudando a Bíblia, para a gente não ser enganado, não se frustrar com Deus. Eu li na caixinha, Deus falou e não cumpriu. É culpa de Deus ainda. Então não pode. É fácil às vezes? Não, eu sei que vocês trabalham o dia todo, que vocês estão aqui, é cansativo. Gente, mas é importante, nós estamos falando da vida eterna, da nossa espiritualidade, do nosso conhecimento de Cristo. Eu acho que isso nós precisamos passar essa seriedade, né, para nós mesmos e para a igreja aos pouquinhos, tá bom?